Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Das Sagradas Escrituras, e nesse objetivo de material para a escola bíblica dominical, nós saudamos vocês todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iniciamos agora um novo período de estudos, um novo trimestre, o quarto trimestre deste ano de 2023. E a nossa lição vai ser sobre heresias. Nós estaremos considerando muitos desvios das Sagradas Escrituras e procurando ver pela própria Sagradas Escrituras qual é a posição, o entendimento ou como se aplicar de forma correta aquilo que está escrito da parte de Deus para nós. Heresias. Se nós não combatermos as heresias, não somos fiéis à Bíblia, não somos fiéis à palavra de Deus, não estamos defendendo a verdade que Cristo Jesus veio trazer para nós. Verdades que levam à vida eterna, enquanto que heresias levam a separação de pessoas, leva a práticas estranhas e leva, por fim, a uma condenação. Portanto, esse assunto é sério e importante. Vejamos, então, esta lição, sendo que a primeira tem o título O Perigo das Heresias, e é uma lição primeira, que seria uma introdução a este assunto. Nós temos nosso texto áureo que diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios, no capítulo 11, o verso 19. E dando sequência, nossa leitura bíblica, ou nosso texto base inicial, é a segunda carta de Pedro, no seu capítulo 1, o verso 19, até o capítulo 2, verso 1, ou mesmo podemos avançar até o verso 3. Dando sequência, o nosso texto bíblico é este, que agora lemos. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Em continuação ao texto, entrando no capítulo 2, e também houve entre o povo
falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Isso posto, vamos estar na nossa sequência deste estudo, apresentando agora o esboço pelo qual vamos desenvolver essa lição número 1, o perigo das heresias. Teremos 3 subtítulos para o nosso desenvolvimento, com os seguintes subtítulos: o que é heresia, por que existem heresias, como lidar com as heresias. Isso posto, vamos entrar então no nosso texto, apresentando a nossa argumentação inicial, introdução, a razão por que vamos ter esta série de estudos neste trimestre. O tema deste trimestre geralmente é considerado um tanto polêmico e tende a ser evitado, pois para muitos falar em heresias significa semear discórdia no meio do povo de Deus, discriminando ou condenando grupos ou indivíduos em razão deste ou daquele ponto de vista particular sobre algum aspecto doutrinário. E, de fato, muitos que tratam do assunto fazem exatamente isto. Veremos, contudo, que o tema recebe grande atenção nas Escrituras, e se abordado corretamente, aí sim nós teremos um assunto desenvolvido para edificação e não para criar tumultos ou dissensões. Mas antes, como a função da igreja, sim, nos posicionarmos como coluna e firmeza da verdade. Isto posto, vamos dar sequência entrando já no primeiro subtítulo, que é heresia. Consideremos este ponto, que é heresia. Muito bem, num primeiro parágrafo da nossa lição, e nesse subtítulo, o que é heresia, a palavra heresia deriva do grego e significa opinião divergente ou que se afasta daquela que é aceita pela maioria. É oportuno acrescentar que a palavra seita deriva-se daí e nada mais é que o grupo formado por aqueles que aceitam esta opinião divergente. Nesse sentido ou neste sentido, notemos que nos tempos de Jesus e dos apóstolos, tanto os fariseus como os saduceus eram considerados seitas dentro da fé ou religião judaica. E os primeiros cristãos também, sendo todos oriundos do judaísmo, eram chamados de seita dos nazarenos. Mas Paulo, embora admitisse essa designação para as opiniões divergentes do judaísmo, não a admitia em relação ao evangelho, ainda mais o evangelho que ele trazia.
e isso colocado por Deus, que não era uma opinião nova, muito menos divergente, mas a realização de tudo aquilo que os hebreus sempre acreditaram na obediência e esperança proposta pela lei e os profetas. Então observemos, Paulo vinha justamente trazer o evangelho conforme Jesus disse que o levava e o mandava e o constituía apóstolo para os israelitas e para os também não israelitas, os gentios. Cheio de autoridade e sabedoria e conhecimento e graça de Deus, foi que Paulo foi levando a palavra, que é a palavra verdadeira. E observe que Jesus mesmo, ao tratar sobre a lei, ou apresentando a sua mensagem, ele mesmo disse: ouviste dos antigos, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus veio trazer correção, porque os entendimentos estavam os mais variados no meio do povo de Israel. Sim, pelos doutores, pelos fariseus, por tantos quantos podiam citar algum assunto, mas Jesus disse: ouviste dos antigos, eu, porém, vos digo. Então, heresia tem que ser considerado com cuidado, porque cada um pode referir-se a outro que tem pensamento diferente como herético. Sim, assim nós temos que, todos nós somos hereges, uns para os outros, porque uns aos outros se qualificam assim, hereges, porque tem um pensamento ou uma exposição diferente daquela que alguém acata como certa. Mas vamos colocar isso. Heresia, em verdade, é sair fora da palavra de Deus, estar colocando uma expressão, um entendimento fora daquilo que é a verdade trazida por Deus nas Escrituras. Portanto, ninguém se glorie se dizendo doutor, entendido, e o outro herege, porque ao mesmo tempo você é tido pelo outro como tal. E diante de Deus, aí sim que está o perigo de nós sermos achados hereges, falsos profetas, falsos doutores, achando que tem a verdade, estamos semeando a mentira. Portanto, não é heresia se eu falo a verdade, e isso, ainda que é contrário a muitos, a maioria absoluta, que diz outra coisa. E vou ser grave. Observe o cristianismo de agora. A maioria dos chamados cristãos, das grandes religiões, ou a grande religião tida como a verdadeira, sim, ela é verdadeira, as outras são hereges, mas é aquela que se afastou do segundo mandamento, até tirou ele da relação dos 10 mandamentos. Isso é heresia, tirar a palavra de Deus e colocar outra expressão. E temos a idolatria assim difundida fortemente, largamente, extensamente entre cristãos. E por serem maioria, estão com a verdade? Não. O segundo mandamento é: não farás imagem de escultura, nem figura alguma do que está no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não as servirás, não te inclinarás diante delas. E segue o resto do mandamento. É o segundo mandamento. Portanto, observe que o assunto é muito sério e vai mexer com muita gente, se derem atenção àquilo que a palavra de Deus traz para nós. E neste assunto temos vários versículos. Em Atos, é que nós estamos apontando aqui 5 textos, Atos capítulo 5, verso 17, e outros mais que estão aí na relação, onde podemos simplesmente observar, e vou tomar o último
texto citado, Atos 28, verso 16 a 23, quando, sim, por Paulo está escrito desta forma, e estamos falando sobre uns chamarem os outros de hereges ou seitas, no aspecto de, sim, pensamentos diferentes daquilo que alguém possa achar que seja o correto. Então, o verso 16 coloca para nós nas Escrituras a seguinte posição de entendimento. Está escrito: e logo que chegamos a Roma, Paulo agora já em Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia, ou esses grilhões. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhes ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé, ou à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E observem que foram claros, sinceros, esta seita, o cristianismo, a seita dos nazarenos, dela se fala mal por todo lado, mas era a verdade que Deus deu a nós e no que Paulo foi constituído, sim, aquele que deveria ensinar israelitas e gentios. Então, não é a maioria que define o certo ou a verdade, é simplesmente o estar em consonância e em sintonia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, naquilo que está escrito. E, repito, é pelo Espírito, não pela letra. Continuando, temos um segundo parágrafo no nosso desenvolvimento do primeiro subtítulo, que diz o que é heresia. E essa definição básica podemos acrescentar, repito, a essa definição básica podemos acrescentar que a heresia é algo de mais grave e pernicioso que uma dissensão ou divergência. Pois o apóstolo, no texto áureo da lição, afirma crer que havia divisões entre os coríntios, porque era necessário que houvesse até heresias entre eles. Já o apóstolo Pedro, no texto da leitura bíblica,
compara os falsos mestres aos falsos profetas do passado, de onde podemos concluir que as heresias de perdição a que se refere são falsas doutrinas, falsos ensinos. Portanto, definimos heresia como uma opinião divergente da sã doutrina, isto é, uma negação ou distorção da verdade revelada nas Escrituras Sagradas. A heresia é um pecado, uma obra da carne por si só, mas também, ou além disso, também resulta numa divisão da comunhão da igreja. É, sim, um desvio da palavra, é um afastamento do próprio Deus. E temos então mais 4 textos que apontamos para os professores que tomam esta lição como base, para considerarem aquilo que temos dito nessa expressão, neste estudo de heresias e nessa introdução. Sim, nós temos então a palavra de 2 Pedro capítulo 2, verso 1, que faz parte justamente daquilo que colocamos como nosso texto bíblico de análise. E lendo agora 1 Coríntios, no capítulo 11, versos 18 e 19, podemos considerar o que Paulo escreveu aos Coríntios. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio, e até importa, é necessário que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, aí está a necessidade de haver heresias no meio do povo de Deus, porque os que são sinceros, analisando, ouvindo o que se diz, vão perceber que não está concorde com as Sagradas Escrituras. Aí, se formos ver as cartas de Jesus para as igrejas, em 2 delas nós temos Jesus falando daqueles que se dizem judeus e não são sinagoga de Satanás. Ou seja, se dizem conhecedores ou seguidores da verdade, estão no meio do povo na sinagoga, mas entretanto são de Satanás. Portanto, nada de novo. Ou seja, em todo tempo haverá situações que vão confrontar cada um daqueles que diz ser cristão, seguidor de Cristo. E aí está, e vamos continuar nessas considerações. Passando agora para um terceiro parágrafo. Sim, nesse primeiro subtítulo que é heresia. E diz o texto para nós: notemos ainda que a heresia, a princípio, é um fenômeno interno da igreja. Contudo, os que estão de fora também correm erros grosseiros de opinião e conduta, que bem sabemos se devem à operação do engano, ordenada como castigo para o mundo, que, tendo conhecido a Deus pela revelação natural ou pela pregação, rejeitou a verdade, num ato similar ao pecado da heresia. Por sua vez, muitos desses erros tendem assim e se insinuam sutilmente no meio da igreja pelas razões que ainda serão consideradas. E assim alimentam o surgimento de novas heresias. A título de exemplo, como cristãos, podemos saber identificar e rejeitar a idolatria praticada pelas falsas religiões, porquanto fomos libertos desse erro pelo conhecimento do Deus vivo. Contudo, depois disso, ainda somos admoestados a fugir dos ídolos, não apenas os que de pedra, madeira e metal,
mas daqueles ou aqueles que podem se abrigar no coração, na forma de paixões carnais. Logo, a idolatria é uma heresia, tanto na forma exterior praticada pelos que não conhecem a Deus ou o Deus verdadeiro, como na sua forma interior, nas, sim, tentações ao vício ou inclinações ao vício, que podem se abrigar furtivamente até no coração do fiel ou ainda ingressando na fé. Mas percebamos isto, idolatria daquilo que é ídolos feitos ou figuras feitas e veneradas, diante da qual se inclina e ao que se serve, o que por Deus é proibido, segundo o mandamento, não esqueçamos, segundo o mandamento dos 10. Por que tirar o fora? O tirar já é uma heresia, é uma operação maligna. Mas aí está, tem outras coisas no interior. E uma delas mais apontada por Jesus, falando aos fariseus e outros mais, a respeito do dinheiro ou amor ao dinheiro, que é como a idolatria a Mamon. Se existia uma idolatria, um ídolo Mamon, muitos não tendo o ídolo, entretanto tinha a idolatria. Estavam apegados às riquezas, amando o presente mundo e não levando em conta aquilo que é invisível e que é eterno. Mas sobre este assunto nós temos vários textos nas Sagradas Escrituras. Aqui apontamos 6 textos no que os professores podem então escolher e admoestar e argumentar com a sua classe sobre a forma de que a heresia existe e precisamos ter cuidado e nos afastar. Mas, pegando o primeiro texto em Romanos, sim, no capítulo 1, Paulo, iniciando a sua carta aos Romanos, fala fortemente sobre a idolatria e o desvio do conhecimento de Deus, conhecimento natural ou conhecimento religioso. Assim, Romanos capítulo 1, verso 18, a Escritura coloca para nós: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou a concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então percebam que muitos, em vez de cultuar a Deus, preferem cultuar o ser humano ou animais, sim, através da prática de levantar figuras e ídolos, sim, imagens e figuras, ou ídolos, e que representa alguém a quem cultua, quando a palavra de Deus diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então temos muito que ver nessa matéria de
heresias deste trimestre e, no particular, idolatria. Segundo mandamento dos 10. O segundo, os que nos ouvem considerem. Observe o segundo mandamento e vê se o cristianismo que temos diante de nós cumpre esta palavra ou se distorce isso ao ponto até de tirar como não existente esse mandamento e nas suas instruções coloca outro dizer no lugar daquilo que está escrito como segundo mandamento. E assim, passemos em frente no nosso estudo para um segundo subtítulo, que é Porque existem heresias. Na verdade, já na introdução e em palavras diversas que já trouxemos, porque existem heresias, porque Deus permite. Deus permite para que se desperte os sinceros e se manifeste os que não estão apoiados na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Palavra de Deus que é luz para o caminho e lâmpada para os pés, mas muitos não estão usando a Palavra de Deus. Estão, portanto, em escuridão, afirmando e vivendo um cristianismo que não é o de Cristo Jesus, o Messias unigênito de Deus. Mas continuemos. Nesse segundo subtítulo, porque existem heresias, o primeiro parágrafo diz para nós: há um propósito divino na manifestação da heresia, conforme vimos nos textos principais da lição. Importa que haja entre vós também haverá, ou entre vós haverá também. Esse propósito se evidencia como sendo o de manifestar os que são fiéis, sinceros e aprovados, pois aqueles que recebem e guardam a palavra de Deus em seu coração porão à prova os falsos mestres e os acharão em falta, rejeitando e aborrecendo suas heresias, ao passo que os inconstantes e que professam a verdade apenas da boca para fora, mas têm o coração ávido por inovações, darão crédito aos falsos mestres e às heresias que mais convierem aos seus desejos, e nisso encontrarão o seu próprio juízo. E lembremos então, importa como teste de Deus, ou para provocar uma purificação, uma separação dos sinceros dos não sinceros, se declarar os que são por Deus e pela palavra em verdade, e os que estão como que soltos ao vento e sendo conduzidos pelos ventos de doutrina, ou Deus mesmo abandonando aqueles que não se firmam na palavra, para que, crendo no engano, continuem enganando e sendo enganados. E assim, professor, mais alguns textos bíblicos nós temos nas Sagradas Escrituras que colocam para nós essas expressões. Sim, porque existem heresias, ou que Jesus disse, por exemplo, em Mateus 24, que haveriam falsos doutores, como um prenúncio do tempo do fim. Falsos mestres se levantariam. E se olharmos para Apocalipse, lá também se fala de um falso profeta. Ou seja, ensina aquilo que não é a verdade das Sagradas Escrituras. Mas, lendo Deuteronômio capítulo 13, Deuteronômio capítulo 13, lendo um desses textos colocados como exemplo ou proposta de argumentação, ou para considerarmos junto à classe, os versos de 1 a 4, Deuteronômio capítulo 13. 1 a 4, diz para nós as Escrituras: quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que
te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos chegareis. Essas expressões e esses textos ficam aí para a nossa análise mais detalhada e no desenvolvimento mais cuidadoso, devagar, com os nossos alunos nas diversas classes da Escola Bíblica Dominical. No segundo parágrafo, porque existem as heresias como causas secundárias ou fatores determinantes na manifestação e propagação das heresias, citamos em primeiro lugar a operação de Satanás, inimigo de Deus e da verdade. O diabo cega o entendimento dos pecadores, para que estes não vejam a luz do Evangelho, ou dissuade aqueles que estavam começando a crer, semeando dúvidas, cuidados com esta vida, timidez e medo de perseguições. Assim, privado ou desacreditado do Evangelho de Cristo, o ímpio acaba por receber e crer na mentira, nas falsificações religiosas, sujeitando-se à operação do engano, já citada no tópico anterior. Temos a atuação das trevas. Satanás, como aquele que nunca se firmou na verdade e sempre procura enganar, sim, trabalha terrivelmente entre os que estão se chegando ou aqueles que estão até mesmo na igreja, na caminhada para o céu. Mas precisamos ter cuidado, porque ele quer nos tirar desta caminhada e nos desviar por outros entendimentos. E conforme Jesus diz, muitos me servem, mas em vão, porque seguem normas, princípios, doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, abandonaram, ou a palavra de Deus foi abandonada e segue aquilo que os homens falam. Daí essa diversidade de instituições religiosas e, conforme eu disse, muitas delas apoiados em pontos terrivelmente contra as Sagradas Escrituras, até o ponto de mudar o texto bíblico, esquecendo que em Apocalipse está escrito sobre aqueles que tiram palavras, sim, que estão escritas, ou acrescentam aquilo que já está escrito. O tirar ou acrescentar, isso aí é reprovado por Deus, e aí tem o início de um desviozinho e que depois vai estar totalmente contrário à caminhada que leva ao céu. Aí, aqueles professores que nos ouvem e que usam o nosso material, mais 4, vamos dizer assim, textos bíblicos, para nós considerarmos. É muito fácil se desviar, mas aqui temos palavras para nós, no texto bíblico, afirmarmos junto às classes. E nessa oportunidade vou ler no capítulo 8, sim, de João, os versos 43 até 45. Capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João. E assim está escrito: verso 43. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Atenção que é Jesus falando. Porque não entendeis a minha linguagem. E o verso 44.
vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Verso 45, mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Aí atentemos que sim, Jesus trazia a verdade, e não fala que é por falta de sabedoria de Jesus que eles não entenderam. Não é por falta de poder manifestado que eles não aceitaram a palavra de Jesus. É simplesmente que o coração não era ligado ao Senhor, não podiam ouvir e não conseguiam entender o que Jesus ensinava. Aí Jesus disse: vocês são do diabo. Ou seja, muitos que entregam as suas vidas ao mal, às trevas, ao engano, à mentira, e não se baseiam na palavra de Deus. E lembremos das Escrituras, que Jesus trouxe a parábola da casa edificada sobre a rocha. Sim, ainda que edificada sobre a rocha, a nossa vida, sim, sempre está sujeita a muitas situações de chuva, tempestade, enxurradas, outros abalos mais, que tendem a destruir a nossa casa ou a nossa vida. Mas por estarmos na rocha, isso não nos fere, porque todas essas coisas passam e a casa fica firmada ainda, porque está sobre a rocha. Assim é aqueles que estão firmes na verdade das Escrituras, naquilo que é o ensino, a verdadeira, vamos dizer assim, interpretação, o verdadeiro entendimento daquilo que é nos dado pelas palavras já escritas e testemunhos. Portanto, é muito sério este assunto e facilmente alguém pode se envolver, se afastar de Deus e da verdade das Sagradas Escrituras. Continuando ainda, porque existem heresias. E agora, nesse terceiro parágrafo, nós temos: não satisfeito em enganar aqueles que não conhecem a Deus, Satanás semeia o erro nas igrejas, utilizando-se de falsos obreiros, homens que outrora crentes apostataram, caíram da graça e agora enganam com a sua aparência de piedade e se servem da sua posição para propagar distorções e desvios da sã doutrina. De fato, para pregar outro evangelho, outro espírito, outro Jesus, seja por imaturidade espiritual ou pela mesma malícia desses falsos obreiros, muitos crentes se deixam seduzir pelas sutilezas das heresias, não discernindo a sã doutrina e as distorções das Escrituras. Aí está mais uma posição para nós considerarmos. Muitos se afastando. Antes, inicialmente, tinham um conhecimento, tinham uma palavra a apresentar que era da verdade. Mas depois, e num orgulho ou soberba, numa presunção de que detém a verdade, se lançam a falar e acabam estendendo-se em palavras e aumentando palavras àquilo que é a verdade. A verdade é até um ponto. Se eu acrescento palavras ou tiro palavras da verdade, aí já não é mais a verdade. Ou seja, temos a entrada de uma heresia. Perdoe um pouco, perdoe-me. Vou colocar um pensamento meu que eu observei. Com a ideia de pregadores que são renomados e que têm que trazer uma palavra longa e bem colocada,
detendo o povo em 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, porque o programa prevê isso, muitos foram enxertando o conteúdo das suas palavras, antes curtas, objetivas e dentro da verdade, mas depois foram procurando novidades para poder, vamos dizer assim, atrair o público nesta procura daquilo que a Bíblia não diz, para agradar ou atrair, saíram da palavra. É pão com fermento. Aí aconteceu isso. Não quero dizer que todos que falam extensamente estão falando além daquilo que tinham que falar, mas eu percebi isso. E a procura de novidades para, sim, atrair e trazer uma palavra nova, que não é o Evangelho, porque o Evangelho, a boa nova, é Cristo Jesus, e como Paulo diz, e este crucificado por nós, e não de glórias e outras vantagens neste mundo, não, é renúncia, se não renunciardes, se não tomardes a sua cruz e seguir-me, não sois dignos de ser meus discípulos. Portanto, considere. E vários versículos estão colocados aí, com fartura, para nós entendermos o que na Sagrada Escritura já se cita a respeito de heresias e porque elas chegam até nós e o estrago que faz. Dentre tantos textos, eu vou estar lendo o primeiro proposto em 1 Timóteo, sim, no capítulo 4, esses primeiros versos que aí temos. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, a palavra diz, nesses poucos versos iniciais, mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Mas aproveitemos que é uma palavra forte que Paulo diz a Timóteo, e instruindo com respeito àquilo que aconteceria, também na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, temos outras colocações. Aqui temos do verso 5 até o verso 9, mas eu vou estar lendo desde o primeiro verso do capítulo 3, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. E assim, vários textos temos aí para estarmos escolhendo e desenvolvendo com mais cuidado a nossa lição inicial deste quarto trimestre, neste ano de 2023. E já passando
ao nosso esboço e último subtítulo: Como lidar com as heresias? Como lidar com as heresias? E no primeiro parágrafo está aí: Pedro nos aconselha a estarmos atentos à palavra dos profetas, a qual, em meio a tantos erros e sutilezas, é como luz que alumia em lugar escuro. Portanto, o melhor remédio contra o erro, contra as heresias, é a verdade, a sã doutrina. Encontramos nos escritos apostólicos mais do que alertas contra a mentira e o erro, insistentes exortações ao ensino da verdade, pois onde há doutrina, aí os crentes são exortados a mortificar as suas paixões. Suas dúvidas quanto à natureza do reino e ao caráter de Deus são dirimidas, e assim as brechas que levariam a uma eventual apostasia são devidamente reparadas, e aqueles que antes eram meninos amadurecem na fé e no conhecimento, tornando-se aptos a distinguir a verdade da mentira e se acharem entre os sinceros, de que Paulo fala aos coríntios. E aí, 3 textos para nós considerarmos, e aproveitando que eu pelo menos estou ainda aberto nas cartas de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o verso 16, temos a expressão de Paulo dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Lembrando ainda da palavra aqui em Timóteo ainda, estamos abertos, na segunda carta e segundo capítulo, verso 2, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E no verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E muito importante para entendermos a obra de Deus na igreja, que é efetiva, constante e cuidadosa do próprio Deus, em Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, até 16. E que diz para nós, lendo o texto bíblico, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. E Ele mesmo, Deus, deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que beleza, que bonito isso. Ou seja, Deus, ou mais próximo, o próprio Jesus, como cabeça, sim, como sumo pastor, sim, Ele mesmo trabalha na igreja, sim, Ele como sendo o patrão de todos nós, nos capacita diferentemente uns e outros, para que cada um contribua nesta doação e vocação e dom de Deus diferenciado de uns para com outros, para que haja diversidade de dons sendo aplicados
aplicados, colocados em atividade na igreja, para que todos cresçam. Por isso que um tem, vamos dizer assim, discernimento, outro tem o conhecimento, outro tem a sabedoria, outro tem, aí cada um tem uma forma de ser capacitados por Deus, por Cristo Jesus, e assim somos como membros do corpo, cada um diferente do outro, mas estamos diferentes um do outro, mas no corpo, e com dons que são para o bem da totalidade do próprio corpo. É lindo essa expressão da igreja ser o corpo de Cristo, e cada um de nós um membro em particular. Nem todos são olhos, nem todos são ouvidos, nem todos são nariz, nem todos são boca, nem todos são mão, nem todos são coração, nem todos são pâncreas e etc. Talvez sejamos uma ponta da unha, mas estamos no corpo. Que Deus nos conserva, venha conservar no corpo, diferente às vezes de tantos outros. Mas continuemos, indo para o segundo parágrafo nesse desenvolvimento, já no subtítulo 3, como lidar com as heresias. Além do que já vimos agora, muito profundo e vasto, também temos nosso propósito no estudo das heresias, não é o de simplesmente conhecer o erro em suas diferentes formas, mas de compreender e nos firmarmos melhor na sã doutrina, refutando mentiras, expondo interpretações distorcidas e elucidando questões ou aparentes dificuldades levantadas pelas heresias. É responsabilidade do cristão, mais ainda do que é chamado ao ministério da palavra, não apenas fugir do erro, mas prová-lo e expô-lo aos outros, na esperança de que alguns, seduzidos pela heresia, tenham-no feito não por malícia, mas por maturidade, a ver se porventura Deus lhes tornará a dar lugar de arrependimento. Que bonito essa colocação do escritor desta lição. Nosso propósito, perdoe repetir essa expressão no início, nosso propósito no estudo das heresias não é o de simplesmente conhecer o erro em suas diferentes formas, mas de compreender e nos firmar melhor na sã doutrina, refutando mentiras, expondo interpretações distorcidas, elucidando questões ou aparentes dificuldades levantadas pelas heresias. E aí, o que cabe a nós, professores, a cada um de nós em particular, é responsabilidade do cristão, mais ainda do que é chamado ao ministério da palavra, dominar a palavra, manejar bem a palavra. Aí está para nós como lidar com as heresias. E desses textos colocados como modelo ou exemplo para argumentação ou estudo ou análise em classe, na ministração desta lição, temos essas palavras muito bonitas de Tito, em Romanos e em Timóteo. E vamos ver, por exemplo, o título, Tito, no seu capítulo 3, verso 10 e 11. Uma expressão do apóstolo Paulo ao seu amigo e filho Tito, falando sobre a verdade do Evangelho e quanto à questão das heresias existentes já no cristianismo, ainda no seu princípio. Diz o verso 10, ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Que palavra forte é esta? Repito o verso 10 e 11. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. E continuando,
lendo ainda Romanos no capítulo 16, final do capítulo ou do livro da escrita de Romanos 16, verso 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. E consideremos, estamos apresentando então, nesta lição primeira, um trimestre que vamos tratar de heresias, e lição primeira que tem por título Perigo das Heresias, os nossos subtítulos. O que é heresia, por que existe heresia, como lidar com as heresias. Muito boa está essa lição no meu conceito. Feliz foi o escritor em trazer essas palavras para nós considerarmos e termos um trimestre de muita edificação e de progresso no conhecimento, no zelo das coisas de Deus. Mas, encerrando a nossa lição de hoje, essa primeira lição inicial, heresias são erros grosseiros que suprimem a verdade de Deus revelada nas Escrituras, ou a distorcem sutilmente para engano dos que são negligentes na fé. Provemos tudo, retenhamos o que é conforme a sã doutrina e ensinemos a outros para confirmá-los na verdade, para salvá-los do engano. E lembrando a palavra que temos a respeito de Esdras, quando este homem teve cuidado de estudar as Escrituras, por que ele queria estudar a Escritura? Para conhecer a vontade de Deus. Segundo, cumprir. E terceiro, ensinar àqueles a quem pudesse alcançar. Aí está para nós esta lição inicial. Vamos ter cuidado, vamos estudar, vamos analisar e não tenhamos medo de reconhecer algumas coisas que podemos estar nelas errado, em pouco ou em muito, mas vamos firmar na verdade. Igreja de Jesus é a coluna e firmeza da verdade. E assim, consideremos, estudamos esta primeira lição, o perigo das heresias, neste esboço já apresentado, conforme nosso costume, de termos um desenvolvimento padrão em 3 subtítulos. O que é heresia, porque existem heresias, como lidar com as heresias. E o nosso textuário tão forte, e que diz, e até é necessário que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Palavra de 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 9. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou.
Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.